com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Gente, vocês não podem perder o programa Hora do Anime. Chegou minha hora, aqui na TVC. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque mais uma vez ao Banco de Leite de Petrópolis, que ainda necessita de doações. E foram abertas nesta segunda-feira as inscrições para o Enem deste ano. A taxa de inscrição custa R$ 85 e deve ser paga até o dia 21 deste mês. A produção industrial brasileira recuou 0,6% na passagem de março para abril. A perda no ritmo acontece após um avanço de 1% verificado no mês anterior. E as inscrições para o programa de residência em TIC do Serratec terminam também nesta segunda-feira e podem ser feitas por meio do site. Os candidatos que já se inscreveram precisam estar atentos à trilha de qualificação que receberam pelo e-mail. E os beneficiários do aluguel social devem ficar atentos. Quem recebe benefício de forma compartilhada entre município e estado vai passar por um recadastramento pela prefeitura e que se inicia também nesta segunda-feira. E a Câmara Municipal de Petrópolis também vai promover hoje, dia 5 de junho, por meio da Comissão do Transporte Público e Mobilidade Urbana, uma audiência para discutir o plano de retorno do transporte público e coletivo e de passageiros das empresas Petroita e Cascatinha. O diálogo com o objetivo de avaliar as doações de leite para o município de Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, mais uma semana começando e, claro, mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar. Você é nosso convidado especial para participar, quero mandar um beijo, um abraço aqui para a Néia Custódio, que está sempre aqui com a gente acompanhando o Correio Petropolitano Debate e, claro, para você também que está nos acompanhando em Paraíba do Sul, Três Rios, Teresópolis, Patidaféres e Nova Friburgo. A você que também nos acompanha pelas nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã em nosso Facebook e nosso YouTube. Muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. O seu recado, a sua mensagem é muito importante. Não deixe de interagir aqui conosco e, claro, você também faz parte da nossa programação. Então mande seu recado, a sua denúncia e a gente traz aqui durante a nossa programação ao vivo. Vamos começar com o nosso noticiário, uma informação importante para quem pretende fazer o Enem neste ano, porque as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começam nesta segunda-feira. Os interessados em participar do certame, a ser aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, têm até o dia 16 de junho para fazer o cadastro na página do participante. A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 21 deste mês. O edital com o cronograma e também com as regras para o Enem 2023 foi publicado no início deste mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado. A publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, traz ainda critérios para a correção das provas e procedimentos para pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso. Os gabaritos das provas objetivas
serão publicados no dia 24 de novembro no portal do INEP. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site. Entre as regras, por exemplo, que a gente sabe muito bem aí, que são proibidas é o uso de aparelho celular, relógio, enfim. Além disso, os estudantes, por exemplo, que estão na rede pública de ensino e que estão no terceiro ano do ensino médio, têm a isenção da taxa, assim como aqueles estudantes que estudaram também em rede particular, mas com bolsa integral de 100%. Não deixa para a última hora, viu? Faça a sua inscrição e você, quem sabe, pode conseguir uma bolsa no ensino superior ano que vem. Vamos falar sobre economia, porque foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a produção industrial, que teve queda de 0,6% em abril, quando comparado ao mês de março. Com esse resultado, a indústria ainda se encontra com 2% abaixo do nível pré-pandemia, ou seja, em fevereiro de 2020. A produção industrial, ao assinalar recuo de 0,6% em abril de 2023, frente ao mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal, eliminou parte do avanço de 1% registrado em março último, quando interrompeu 2 meses consecutivos de queda na produção. Nesse mês, verifica-se comportamento predominantemente negativo, alcançando 16 dos 25 ramos industriais investigados. Cabe citar que, com esses resultados, o total da indústria encontra-se 2% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e 18,5% abaixo do ponto mais elevado na série histórica, que foi alcançado em maio de 2011. Assim, após avançar 1,5% nos 3 últimos meses de 2022, a produção industrial mostra perda de ritmo nesse início de 2023, o que fica expresso não só na maior frequência de resultados negativos, uma vez que em 3 dos 4 meses investigados assinala queda na produção, mas também na maior dificuldade que o setor industrial apresenta para recuperar as perdas do passado recente. No confronto contra igual mês do ano anterior, a atividade industrial, ao recuar 2,7% em abril de 2023, marca a queda mais intensa desde janeiro de 2022, quando havia mostrado uma redução de 5,6% e reverte o avanço de 0,9% assinalado em março último. Nesse mês, observa-se perfil disseminado de taxas negativas, alcançando as 4 grandes categorias econômicas e 18 dos 25 ramos industriais pesquisados. Vale destacar também a influência do efeito calendário, uma vez que abril de 2023 teve um dia útil a menos do que igual mês do ano anterior. Com isso, o total da indústria assinala a queda de 1% no fechamento dos 4 primeiros meses de 2023, com perfil disseminado de taxas negativas e mostrando perda de ritmo frente ao avanço de 0,2% observado no último quadrimestre de 2022. Entre as grandes categorias econômicas, esse mesmo movimento foi verificado em bens de capital, bens intermediários e bens de consumo duráveis, enquanto o setor produtor de bens de consumo semi-não duráveis foi o único que apresentou ganho de dinamismo entre os 2 períodos. Bom, já que a gente falou a questão sobre a economia, a gente fala agora sobre a política, mas, lógico, aqui da nossa cidade. Nosso repórter Wellington Daniel já está aqui ao nosso lado para trazer as informações para a gente, porque tem audiência hoje na Câmara dos Vereadores e que vai tratar justamente do transporte público, né, Wellington? É isso, Richard. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo de casa. Transporte é o assunto em alta e hoje os vereadores então vão realizar essa audiência pública às 18h na Câmara Municipal, aberta ao público e também disponível na TV Câmara. O objetivo é debater justamente a retomada do transporte público, agora com essa questão do incêndio nas garagens das empresas Petroita e Cascatinha. Há uma preocupação dos vereadores, Richard, isso a gente mostrou até aqui no Correio Petropolitano Debate, na semana passada, porque, por exemplo, o contrato da Petroita termina em 2025. Será que a empresa vai querer investir em ônibus novos até 2025? A Cascatinha a gente já vê que vem enfrentando também dificuldades em manter a sua operação. Como que será isso? Então essa é a preocupação dos vereadores, é isso que eles vão conversar hoje. E um ponto ainda mais importante, as empresas Petroita e Cascatinha estão em recuperação judicial. Então os vereadores estão preocupados, como que fica a questão agora então com esse incêndio? Será que as empresas vão conseguir dar conta das ações previstas no plano de recuperação judicial? Tudo isso hoje, então, eles esperam debater,
mas para isso, claro, vai depender da Prefeitura enviar representantes, porque na semana passada não enviaram na audiência que debateria a inclusão nas escolas públicas. Esse realmente é lamentável, né? E quando a gente trata do transporte aqui de Petrópolis, a gente vê realmente um verdadeiro quebra-cabeça, que muitas peças estão soltas, na verdade, porque a gente tem, por exemplo, a própria Petroiter Cascatinha com a recuperação judicial, sofrendo questões aí financeiras, dificuldade para manter a operação, tem a questão do incêndio, a gente vê a cidade das Hortênsias também sendo investigada por conta de questões contratuais junto com a prefeitura, a gente tem o terceiro presidente da CPTrans nesse governo do Bom Tempo, ou seja, tudo que envolve ali a questão do transporte público, por exemplo, aqui de Petrópolis, está um tanto quanto complicado. Além disso, a gente ressalta também o projeto de lei, né, Wellington, que agora prevê aí alterações, né, na presidência também do Comutran. É isso, Richard. Tem esse projeto de lei. O que ele prevê é que a sociedade civil vai poder assumir a presidência do Comutran, que até então pertence ao diretor-presidente da CPTrans. E, além disso, também traz paridade aos cargos. De 33 cargos, 11 serão para a sociedade civil, 11 serão para o governo municipal e 11 para as empresas de ônibus. Vale destacar que até hoje, que na verdade hoje o regime que acontece é que as empresas de ônibus e a prefeitura elas possuem maioria no Comutran, que é o Conselho de Trânsito. Pelo que eu apurei, o projeto já foi protocolado e agora então começam os debates, né, internos até ele chegar à votação na sessão da Câmara. Há possibilidade, talvez, dele ser incluído em alguma dessas sessões de terça, quarta e quinta, em regime de urgência, mas por enquanto segue o trâmite normal, passando pelas comissões e, enfim, chegar ao plenário da Câmara para a votação e aí veremos, né, se a Câmara vai aprovar ou não. Quem sabe, né? Até pode ser um tema interessante a ser abordado na audiência de hoje que fala justamente sobre os transportes. Só para a gente deixar isso ressaltado, é um projeto de lei para tornar isso obrigatório, né? Antes era apenas dependia do governo, né? Se ele queria ou não ter o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Wellington, obrigado pelas suas informações. É claro, a gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos dos transportes. É isso, Richard. Muito obrigado a você e boa tarde a todos de casa. Mudando de assunto, por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado nesta segunda-feira, o Linha Verde, programa do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, específico para denunciar crimes ambientais, realizou um pequeno levantamento de dados a respeito de diversos ilícitos cometidos no estado do Rio de Janeiro e que foram enviadas ao programa. Veja só, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de maio, o Linha Verde já cadastrou 7.695 informações sobre crimes ambientais, sendo que nos meses de março, abril e maio, o número de denúncias foi maior do que nos mesmos meses do ano anterior. Mais da metade de todas as informações recebidas em 2023 diz respeito ao crime de maus tratos contra animais. Foram 4.799 denúncias. Mas ainda se destacam os crimes de poluição de ar, com 689 denúncias, extração irregular de árvores, que foram 627, além de guarda e comércio de animais silvestres, que foram 518 ocorrências, e desmatamento florestal, com 423 notificações. Como nessa época do ano há uma maior incidência de balões, até por conta das festas juninas, vale sempre solicitar à população que, caso saibam de algum armazenamento que confeccione balões ou locais onde há soltura desses balões, denuncie a atividade, já denunciada, por exemplo, 36 vezes desde o início do ano. E com a ajuda dessas informações, tanto o Comando de Polícia Ambiental como a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente têm conseguido estourar semanalmente fábricas clandestinas de balões. Também foram denunciados os crimes de captação clandestina de água, construção irregular, loteamento irregular, extração mineral, lixo acumulado, queimadas, poluição das águas, aterramento dos rios, lagoas e mangues, desvio de curso de água, caça ilegal de animais, além de despejo clandestino de esgoto, contaminação do solo, pesca irregular, desperdício de água, comercialização ilegal, enfim.
Esse último, por exemplo, ele saltou de 10 para 25 neste ano. Já com relação às linhas chilenas, né, o soltar pipa, o Linha Verde já contabilizou até agora 73 denúncias. É crime também, isso pode causar até, inclusive, em mortes, principalmente no trânsito, né, fora que também afeta a questão da energia elétrica, corta energia, porque o fio entra em contato com a linha, enfim. Mesmo com os telefones que funcionam também como WhatsApp e anonimato, o programa Linha Verde ainda tem recebido bastante informação por meio do seu aplicativo Disque Denúncia RJ. Por meio dele foram notificadas 1.200 informações. Analisando geograficamente os dados, os municípios que mais fizeram denúncias ao Linha Verde foram Rio de Janeiro, com 4.077 denúncias, Nova Iguaçu, com 468, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com 351, São Gonçalo, com 321, Niterói, com 310, São João de Meriti, 172, Maricá, com 165, Petrópolis entra na 8ª colocação, com 164, e é seguida de Belford Roxo e também Angra dos Reis. Muita atenção durante esse período, a denúncia ela é anônima, você pode fazer. E claro, é sempre importante a gente ressaltar isso aqui, principalmente nesse período agora, por exemplo, voltado para a questão das queimadas. Mas quanta irregularidade a gente tem acompanhado, né? No último sábado, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a carta final que consolida o compromisso do 8º encontro do Consórcio de Integração Sul-Sudeste, o COSUD, foi apresentada ela foi apresentada e entre os pontos principais estão a formalização do consórcio, mediante a aprovação das Assembleias Legislativas e a defesa de uma reforma tributária que garanta a simplificação e respeite o federalismo, com a criação de novos fundos de desenvolvimento considerado Sul e Sudeste para redução de desigualdade entre as regiões. A gente vai acompanhar uma fala, inclusive, do governador Cláudio Castro, que esteve presente, e fala a respeito um pouco sobre essa carta e essa representatividade entre Sul e Sudeste. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade. Eu também considero esse 8º encontro mais importante, porque eu acho que o início do 2º ciclo é a certeza de que nós vencemos a etapa da instalação de um consórcio. Um consórcio como esse, sobretudo quando as reuniões acontecem, lá em Foz do Iguaçu, como aconteceu, lá em Gramado, como aconteceu, no Rio, foi no Costão do Santinho, a gente tem um perigo, que é virar um encontro de amigos e de colegas periodicamente. E acho que aqui se tem uma grande janela de oportunidades, que o que nós percebemos é que os governadores já entenderam isso com uma grande janela de oportunidades. E agora nós precisamos muito que o sucesso verdadeiro desse consórcio não se dará através dos governadores. O verdadeiro sucesso do consórcio se dará pelas nossas equipes. Por esse consórcio dar resultados. Pode ser. E a gente acompanhando então aí um pouco, né, do governador Cláudio Castro participando desse encontro e que reforça justamente aí, então, essa reforma tributária e outras questões aí também econômicas para os estados Sul e Sudeste. Vamos voltar para a nossa região. 2 homens foram presos por violência doméstica, um deles no município de Três Rios e um também aqui em Petrópolis. A prisão ocorreu na última semana. Em Petrópolis, policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia prenderam na última quinta-feira um homem acusado de ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi capturado no bairro Fazenda Inglesa, em Petrópolis, na região serrana. Contra o autor, foi cumprido um mandado de prisão. Já em Três Rios, os policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia prenderam na última quarta-feira, dia 31 de maio, um homem acusado de ameaça também na forma da Lei Maria da Penha. Os agentes localizaram o autor no bairro Vale dos Barões, em Três Rios. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado para o sistema penitenciário. Infelizmente, a gente acompanhando aí 2 casos de violência doméstica, menos mal a gente acompanhou a prisão desses homens também.
né? Porque violência contra a mulher, a gente sempre traz essa pauta aqui, bate na tecla, é importante denunciar e, claro, ampliar as políticas públicas aí para a segurança dessas mulheres. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Ainda temos notícia para trazer para você, a participação dos nossos repórteres ao vivo, muita informação, intervalo é rápido e a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia. Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá destaque agora então ao esporte e infelizmente uma notícia não tão boa para Petrópolis. O Guilherme Matos, nosso repórter, já está aqui com a gente, acompanhou o jogo do Petrópolis Futebol Clube no último sábado. Infelizmente um gosto ruim para a torcida que foi até o Atílio Marotti, né, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É exatamente isso, né? O Petrópolis recebeu a visita do América aqui no Atílio Marotti e acabou saindo com uma derrota por 2-0. Gols de Carreira e Balotelli. O jogo foi bem dominado pelo América. Já no começo do jogo, o Petrópolis estava sofrendo muito. O América consegue o primeiro gol, um belo chute do Carreira. O jogo continua, o América dominando. Segundo tempo, o Petrópolis melhora um pouquinho, mas no contra-ataque o América amplia a vantagem, saiu com uma vitória bem confortável. Foi um jogo bem tranquilo do América e é ruim. O Petrópolis, ele entrou nesse jogo numa situação muito engraçada, né, cômica. Porque entrou 3 jogos invicto e sai 3 jogos sem vencer. O Petrópolis tinha começado o campeonato com vitória aqui no Atílio Marotti, empatou 2 jogos e agora perdeu. O próximo jogo agora é fora de casa contra o Araruama. E já fica difícil, o Araruama é recém-promovido, acabou de vir da Série B1, então a expectativa é que o Petrópolis mesmo fora de casa consiga se impor. Mas fica preocupante aí a situação. O cenário que era um tanto quanto otimista agora se torna preocupante para os torcedores, né? Mas inclusive a gente tem a fala também do técnico, não é isso mesmo? Para a gente acompanhar, Guilherme? Exatamente, o treinador Rogério Pina falou um pouquinho sobre essa derrota.
Qual que é o seu ponto de vista sobre o jogo de hoje? O que deu de errado? O que aconteceu? A gente não conseguiu criar as situações de definição de jogada, né? Tivemos uma oportunidade logo no começo do jogo. E depois o América com um jogo muito consistente, fechado, dificultando, né, as nossas ações. Tecnicamente hoje também nós não fomos bem, erramos coisas que a gente não está acostumado a errar. E acabou que o América aproveitou as duas oportunidades que teve e fez os gols. Eu acho que isso foi determinante para o jogo, em momentos do jogo que estava muito competitivo, o jogo estava muito apertado, e ele achou o gol justamente nesses momentos. Trabalhar, não tem para onde correr, é isso. O próximo jogo já fazer esse trabalho maior, né? Juntar o grupo. Juntar o grupo, né? Mostrar para eles que não tem nada perdido, que a gente precisa se reerguer nesse momento e poder buscar os resultados fora, né? Perfeito. Aí, obrigado inclusive ao técnico que parou um pouquinho para conversar ali com a nossa equipe. Mas, além de Petrópolis, a gente fala também sobre o Serrano, né, Guilherme? O Serrano, sim, saiu esse fim de semana feliz, né? Jogou contra o Botafogo pelo Metropolitano Sub-14 e conquistou uma bela vitória por 3-1. E agora a equipe já chega na semifinal bem mais confiante. Venceu um time grande, com uma base muito forte. Chega na semifinal confiante. Agora, além de Petrópolis, a gente hoje traz um outro destaque também aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente vai falar sobre Grand Slam, mais especificamente sobre Roland Garros. Porque a nossa tenista Bia Haddad tem feito sucesso e pelo menos já passou pelas oitavas, está chegando nas oitavas de final, não é isso mesmo, Guilherme? Já chegou nas oitavas, já quebrando uma marca incrível. Nenhum brasileiro chegava nas oitavas de final há mais de 10 anos. Já foi um grande feito, quebrou um tabu no feminino, era mais de 40 anos e já continuou forte, já jogou pelas oitavas e venceu por 2-1. Agora é cabeça forte, vai jogar contra uma tunisiana, conseguiu essa vitória, manter o foco e seguir em frente para levar o Brasil a esse marco. Bom, é importante conseguir descansar bem e, se possível, vencer a partida também sem muitos sets ou sem games muito longos, justamente para não ter aquele desgaste físico muito grande, principalmente com as chegadas das rodadas finais, semifinal e final. Tênis a gente sabe como são, às vezes, 3, 4 horas de partida, né, Guilherme? O jogo de hoje mesmo foi uma partida muito longa, de 4 horas. O primeiro set teve tie-break, depois tanto que foi esse que a Bia perdeu, depois ela se recuperou e conseguiu vencer os dois. Perfeito. Agora, além disso, teve Brasileirão, para a gente dar uma pincelada rápida aqui para você que está nos acompanhando. Tem clássico hoje aqui no Rio de Janeiro, né? Tem clássico hoje, Vasco-Flamengo. Curioso que esse jogo vai ser 50% de torcida para cada lado. É um ponto importante nessa briga contra a violência nos estádios. No fim de semana o Botafogo jogou e perdeu, viu os rivais alcançarem, se aproximarem. Botafogo perdeu por 1-0 para o Furacão e o Fluminense venceu em casa o Bragantino por 2-1. Tá certo. Guilherme, obrigado pelas suas informações. Palpite para o jogo de Flamengo e Fluminense. Flamengo e Vasco, perdão. Flamengo e Vasco? Eu vou no 2-1. Sem clubismo, tá? Eu vou no 2-1 no Vasco. 2-1 no Vasco. Vasco e Flamengo é sempre pegado. 2-1 não, 3-2. Bem emocionante, com 3 gols do menino Peck. Então tá, beleza. Eu vou apostar aqui 2-2, o empate, o jogo mais equilibrado ali. Torcemos para que seja equilibrado e sem brigas também, né, Guilherme? Obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Lógico, a gente também fala aqui no Correio Petropolitano Debate sobre oportunidade. A Prefeitura de Petrópolis oferece no seu balcão de empregos na internet mais de 127 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site www.petropolis.rj.gov.br entre hoje, segunda-feira, e até a próxima sexta-feira. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. Por isso é importante manter o currículo e o cadastro em dia. As empresas têm a responsabilidade integral pelo recrutamento e também pelas contratações. Entre as oportunidades desta semana estão auxiliar de produção, gerente de vendas, motorista de caminhão, ajudante de motorista, operador de loja, entre outras. Além disso, as vagas são atualizadas semanalmente.
A gente vai trazer nossos repórteres ao vivo também para falar sobre uma outra oportunidade, porque se encerra também nessa segunda-feira as inscrições para o Programa de Tecnologia da Informação do Serratec. Não pode deixar para a última hora. Para falar sobre esse tema aqui com a gente, nós temos a nossa repórter Leandra Lima, ela já aparece aqui no nosso telão e vai falar com a gente a respeito dessas inscrições. Uma boa tarde para você, Leandra. Olá, Richard, boa tarde pessoal de casa. Então, fiquem atentos porque termina hoje o prazo de inscrição para o programa de residência em TIC do Serratec. Os interessados devem ter a idade mínima de 18 anos, ter concluído o ensino médio, morar em Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis ou Areal. O programa afirma que, através das ações afirmativas, eles priorizam vagas para as pessoas que estudarem em colégios públicos, mulheres, negros e pessoas com deficiências. As inscrições são de graça e podem ser feitas através do site www.serratec.org/residência www.serratec.org/residência. Perfeito. Obrigado pelas suas informações, Leandro. Um bom trabalho para você. Aí, não deixa para a última hora, viu? As inscrições se encerram hoje. É muito importante você acessar o site e fazer a sua inscrição. A área de tecnologia precisa de mão de obra e é mão de obra que muitas vezes não é encontrada no mercado de trabalho. Então, se você gosta do setor, gosta da área, Petrópolis tem uma grande vocação para isso, participe também. Mas vamos falar sobre um outro assunto, vamos falar sobre uma apreensão, uma grande apreensão, na verdade, aqui em Petrópolis. O nosso repórter Wellington Daniel, ele vai trazer essas informações para a gente também. Enquanto isso, a nossa repórter Larissa também está lá na delegacia, na 105, apurando as informações. Ele traz aqui rapidamente para a gente o que nós já temos até agora de informação. Wellington. É isso, Richard. Boa tarde de novo para o pessoal que está em casa. A gente retorna então com essas informações que acabam de chegar. Essa apreensão aconteceu agora há pouco, na BR-040, na altura ali do posto Brasão. Era um caminhão que estava vindo do Mato Grosso do Sul e até agora o que se sabe é que são 2 toneladas de maconha. A gente está acompanhando aí as imagens. Um homem de 38 anos foi preso, ele era o motorista, ele teria ganhado R$30 mil para trazer essas drogas da fronteira para uma comunidade do Rio de Janeiro. A gente ainda está apurando, as informações ainda estão chegando, mas é uma grande apreensão que aconteceu agora há pouco na BR-040, na altura do Brasão. Tá certo. Obrigado pelas suas informações, Wellington. Inclusive, esse material completo você acompanha no Correio Petropolitano às 6h30 da noite e a gente vai ter aí também as repercussões a respeito sobre esse tema e sobre essa apreensão. Vamos mudar de assunto, nós temos mais uma participação ao vivo aqui, nossos repórteres sempre trazendo informações frescas, atualizadas. Como você já pode ver, o Gabriel Ratos já está aqui no nosso telão e ele vai conversar com a gente também, trazendo informações. Uma boa tarde para você, Gabriel. Como está a semana? O que você traz para a gente hoje? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns dados revelados sobre o Instituto de Segurança Pública. Esses dados estão apontando uma alta em casos de extorsão e estelionato em Petrópolis. De janeiro a abril deste ano, a cidade já ocupa o 10º lugar entre os 92 municípios do estado. Isso mesmo. Os casos de extorsão já quase mais que dobraram nesse primeiro quadrimestre. De 8 para 17, que o número foi, comparado ao ano passado. Já os crimes de estelionato tiveram uma redução de 15%. Mas não se engane, essa redução ainda está com um número muito alto comparado aos outros anos. No ano de 2023, os números já apresentam o 4º maior número desde 2003, entendeu? E a advogada Carolina Lima, ela acredita que essa redução é devido ao caso das pessoas não estarem denunciando de forma correta esses casos. Eu acho que tem uma sonora dela que ela vai explicar um pouquinho melhor. Uma dica básica, mas essencial, é não fornecer senhas, dados do cartão para terceiros, informações bancárias. Sempre que receber alguma solicitação, alguma mensagem, ligação, requisitando essas informações e afirmando ser de instituições bancárias, por exemplo, ou de alguma instituição terceira, ou até mesmo fingindo ser alguma pessoa, sempre que receber alguma solicitação dessas informações que são pessoais e sigilosas, buscar conferir se realmente é
o destinatário final, né, daquela mensagem, se realmente é a instituição ou a pessoa de verdade que está solicitando aquilo. E o crime de estelionato, ele é um crime que é muito importante que seja feita uma denúncia, porque é uma ação privada, né? Mudou com a nova lei e agora é necessário que a pessoa ela manifeste a sua vontade de denunciar o delito. Então tem que ser feita uma queixa-crime pela própria vítima para que dê início à ação. Inclusive, esse é um processo muito importante, pode ser feito tanto na delegacia quanto online. Mas, Gabriel, como você comentou, né, são informações fundamentais essas que a advogada passou justamente para tomar esses cuidados, né? Sim, Richard. Vale complementar que a denúncia também é muito importante para a população ficar alerta quais tipos de golpes estão sendo aplicados. Porque esses dados você tem lá no site do governo, explicando certinho quais são os golpes que estão acontecendo. Então, sempre que acontecer com você, não se sinta envergonhado, denuncie. Perfeito, Gabriel. Obrigado pelas suas informações. Um bom trabalho para você. Obrigado, Richard. É sempre muito importante a gente ressaltar aqui, então, muita cautela, muita atenção se você recebe alguma mensagem pelo WhatsApp, um SMS, avisando que seu cartão foi clonado, ou que você precisa alterar a senha. Procure sempre os canais oficiais e, claro, em casos de ligações, confirme, ligue para um familiar, para um amigo, verifique se aquela informação é de verdade, nunca saia compartilhando também. E nesses casos, se por um acaso aconteceu de você cair em algum tipo de golpe, faça um boletim de ocorrência, é fundamental para que a polícia possa investigar e, lógico, chegar até esses criminosos. Para a gente encerrar mais esse bloco de notícias, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo está oferecendo a vacinação contra a Covid-19 para toda a população. O imunizante da Bivalente, que é o mais atualizado contra as cepas do vírus, está disponível para todos os públicos acima dos 18 anos, conforme orientam os órgãos federais e estaduais. Para receber essa vacina é necessário ter o esquema inicial completo, ou seja, ter tomado pelo menos 2 doses há 4 meses, a primeira e a segunda dose, como a gente comentou. Esses imunizantes também estão disponíveis no município. Em função do feriado de Corpus Christi, do recesso da próxima sexta-feira, nas repartições públicas, a vacinação vai ocorrer de segunda até quarta-feira, de 8 da manhã até as 4h30 da tarde. Assim a gente termina mais um bloco do Correio Petropolitano Debate. Na volta você vai acompanhar uma representação que nós trouxemos aqui no Correio Petropolitano Debate sobre o banco de leite, que ainda necessita de doações, tanto de leite, mas também de recipientes, que são de vidros e de tampa plástica. Mas tudo isso você vai acompanhar no Correio Petropolitano Debate, após o intervalo, a entrevista que a gente vai trazer para você. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora então à nossa entrevista de hoje. Aqui no estúdio para conversar com a gente ao vivo nós temos Ricardo Patuleia, ele que é diretor do Hospital Alcides Carneiro, e temos também aqui a Patrícia Santos, ela que é enfermeira do posto de saúde da família Menino Jesus de Praga e vai conversar um pouco para a gente sobre o programa de amamentação e também o banco de leite aqui de Petrópolis, assuntos correlacionados. Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no programa, pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Richard, pelo convite. Bom, a primeira pergunta que eu faço, eu vou dirigir aqui ao Ricardo. Queria que você falasse um pouco para a gente, Ricardo, sobre o banco de leite hoje, a importância dele aqui em Petrópolis e, claro, como que a população pode auxiliar aí também para as doações. Então, o banco de leite do Hospital Alcides Carneiro, ele foi inaugurado em agosto do ano passado, foi criado, na verdade, né? O hospital não tinha esse serviço. Ele é uma parceria com a Secretaria de Saúde e também com a Unifase, inclusive a obra foi feita pela Unifase, o projeto também, e depois a Secretaria de Saúde, através do SERRAC, lá do Alcides Carneiro, entrou com a parte de mobiliário, profissionais, equipamentos, que tem toda uma rotina que o banco de leite deve ter, né? O principal objetivo é que ele proporcione à criança, né, que está internada conosco a ter o acesso
também ao aleitamento materno. Né? Nós somos uma unidade que somos referência de UTI neonatal, temos, portanto, bebês graves lá, né, Patrícia? E com isso a gente consegue fazer com que essa criança também tenha acesso ao aleitamento, que é muito importante porque, como a Patrícia deve explicar muito bem, o leite materno ele é muito rico em nutrientes, né? E deve ser uma alimentação exclusiva, né, nos primeiros meses de vida, aí, recomendando até anos de idade. Né? Então é importante que o banco de leite cumpra o seu papel. E a população pode ajudar, né, principalmente, né, as mulheres, né, através da doação desse leite para o banco de leite, que é importante. Agora já vou fazer então um link aqui, como a gente comentou que é um assunto correlacionado. É extremamente importante a gente falar também sobre o programa de amamentação aqui em Petrópolis. E aí a Patrícia vai explicar um pouco para a gente, então, como que funciona esse programa, Patrícia? Então, eu vou falar sobre o Amamenta Petrópolis, né? O Amamenta Petrópolis, ele é um programa, um projeto que ele é baseado numa lei municipal que nós temos e poucas pessoas sabem que ela existe. A lei ela é 8.029 e ela permite que mães possam ir amamentar, né, nos centros de educação infantil, né, nas creches públicas, ou deixar o leite ordenhado, né, para oferecer, alimentar o seu filho que está lá na creche. Então, hoje a gente está num projeto piloto, a gente está atendendo 2 SEIs, que é o Boa Vista e o Ana Nardi, e a gente já está estendendo, né, a gente tem futuramente mais 4 SEIs, que em breve a gente vai divulgar o nome, mas que também vão aderir a esse projeto. E a intenção é que ele que ele se estenda para toda a rede, né, municipal. Aproveitando a ocasião, há uma expectativa para quando esses novos SEIs vão ser... Então, a gente está lutando para que no Agosto Dourado, né, que para quem não sabe é um mês que a gente faz a campanha, né, de amamentação, de incentivo à amamentação, a gente esteja com esses mais 4, então a gente vai ter 6 atendendo a população. E aí a gente quer, na verdade, desconstruir, né, essa cultura de que colocar filho, né, em creche, matricular filho em creche pública é sinal de desmame. Perfeito. Agora, Ricardo, queria que você falasse um pouco também sobre a questão, mais uma vez, sobre o Banco de Leite aqui de Petrópolis. Como que as pessoas podem fazer para as mulheres, especificamente, podem fazer para doar direto na unidade? Elas podem procurar talvez uma unidade perto da sua casa? E claro, como que funciona também esse armazenamento, esse cuidado com o leite materno? Então vamos lá, para doar no banco de leite, essa mulher ela deve comparecer até a unidade, né, em livre demanda, horário comercial. Qualquer dúvida ela pode ligar para o telefone geral do Hospital Cides Carneiro. Futuramente nós estaremos inclusive disponibilizando outros canais para facilitar essa comunicação, que o WhatsApp hoje é uma realidade, né? A rede social também é uma realidade, né? E a gente está nesse processo de construção dentro do hospital, obviamente. Mas elas podem ligar para o telefone central, o 2236-6600, pedir para falar com o banco de sangue. Lá ela vai receber informações... De leite, né? Perdão, do banco de leite. E lá ela vai receber as informações inerentes a essa doação. Essa doação, ela deve acontecer, né, em potes preferencialmente de vidro com tampa plástica, né, e o leite deve ser entregue na sua forma congelada. Lá ele vai passar por um processo, obviamente, de pasteurização, onde vai ser preparado para ser oferecido. E lá também tem um espaço de ordenha. Às vezes a mulher tem a preocupação de fazer alguma coisa errada em casa e lá tem profissionais nesse horário comercial que são capazes de acolher e orientar. A ordenha, que é a retirada do leite, é feita lá, né? E lá também esse leite vai ser trabalhado, como eu disse, para que seja utilizado nessas crianças. E todos podem participar também dessa questão do banco de leite, à medida que a falta de pote também é uma realidade. Às vezes a gente não esbarra tanto na falta do leite para ser doado, mas sim na falta de pote. Então é importantíssimo, né, que as pessoas se envolvam também guardando esses potes de vidro com tampa plástica, né, para que possam ser utilizados nessa doação. Caso a mulher tenha dificuldade de fazer essa doação indo até o banco de leite por N motivos, ela também pode entrar em contato pelo telefone que eu falei, 2236-6600, e assim o banco de leite pode agendar com que o carro, que fica à disposição do hospital, vá na comunidade fazer a captação também.
Agora, Patrícia, queria que você falasse justamente sobre, mais uma vez, sobre o projeto, porque, como o diretor logo comentou no início, os primeiros anos da criança é fundamental que haja amamentação, né? Então, o projeto, na verdade, ele tem o incentivo, né? Ele quer que a gente incentive a população a amamentar. A gente tem o leite materno é um alimento único, é um alimento vivo. Eu falo vivo porque ele é cheio de anticorpos, defesas que esses bebês, principalmente lá do Alcides, né? Que tem prematuridade, enfim. É muito essencial que eles recebam esse alimento. E aí a gente quer incentivar para que até os 6 meses de vida, essa criança receba o aleitamento materno exclusivo, ou seja, sem água, sem chá, sem suco, sem nada, e posteriormente até 2 anos ou mais, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde e demais órgãos de saúde. Agora, me surgiu uma curiosidade, Ricardo. Por que tem que ser de vidro e a tampa plástica? Para facilitar os processos lá dentro e também a higienização. Né? Existem processos ali que são realizados dentro do banco de leite, então preferencialmente deve ter esse material aí sendo utilizado. Evitar, né, a gente não, por exemplo, não recomenda que seja o pote de metal, por exemplo, ou então a tampa de metal, né? Oxida, né? Exatamente. Né? E aí isso acaba atrapalhando a questão da higiene ali. Perfeito. Então, você que está nos acompanhando, já até anota essas dicas, essas orientações aí. Se você é mãe e quiser participar, seja doando potes, seja doando até o leite mesmo, como o próprio diretor comentou, havendo a disponibilidade, né, e você não possa se locomover com tanta facilidade, o carro da unidade pode de alguma forma fazer esse transporte. E é um ponto muito importante, a gente está chegando perto relativamente sobre o Agosto Dourado. Eu queria que você falasse também, Patrícia, justamente sobre esse mês tão importante e que aqui em Petrópolis a gente tem acompanhado os anos, campanhas que são realizadas, né? Sim. O Agosto Dourado é um mês assim todo voltado, né? A gente que é da Secretaria de Saúde e a gente vai agora uma parceria muito grande que a gente está tendo com a Secretaria de Educação, né? Para fazer o Amamenta Petrópolis acontecer, porque sem eles a gente não conseguiria. E aí a gente faz esse apelo maior, mas isso a gente tem que fazer todos os dias, né? Na verdade, o banco de leite ele não pode ser aqui na Semana Mundial de Aleitamento de incentivo ao aleitamento materno, mas o ano todo. Só que a gente reserva aquele, assim como a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, a gente reserva esse mês assim para captar mais, para incentivar mais, para conscientizar mais. O Amamenta Petrópolis, eu falo que desde o pré-natal a gente tem que orientar essa mulher que o local que a creche, ela não vai ser mais um lugar de desmame. Porque a gente sabe que o momento de retorno ao trabalho, né, de término de licença maternidade, para quem é mãe sabe que é muito difícil. A gente tem uma quebra ali de rotina, né, do dia a dia mesmo da criança, né? E aí são várias questões emocionais, enfim, físicas também, né? E aí a gente tem esse plus, essa questão, dessa permissão, né, dessa lei que veio e o nosso município, ele é um dos únicos do Brasil que tem, né? Então a gente tem que ter muito orgulho, assim. E eu tenho muito orgulho porque essa lei foi idealizada por mim e a gente está colocando saindo ela do papel, né? Porque uma lei, ela só entra em vigor mesmo se você coloca ela em prática. Sim. E o Amamenta Petrópolis, eu não estou sozinha, eu estou junto com a Secretaria de Saúde, com a Atenção Básica, o Programa Saúde da Escola, o Programa de Alimentação Escolar, enfim, da nutrição, tem muita gente comigo para a gente fazer com que dê certo. E aí a gente quer que no Agosto Dourado aumente e que, quem sabe, para o ano a gente consiga estender por toda a rede. E eu agradeço muito esse espaço, porque a gente precisa incentivar muito, né, essa luta. Aproveitando a ocasião, vou perguntar como que foi as mães dos 6 que já são atendidos hoje. Foi visto isso com bons olhos? Qual que foi a reação dessas mães? Então, como a gente não tem essa cultura, né? Então, o que acontece? O que tem acontecido, né? A mãe, ela já está chegando no ato da matrícula com a criança desmamada, porque hoje em dia é muito naturalizado o desmame. Aí a mãe já vai falando assim, eu, por exemplo, que trabalho em saúde da família, nos meus atendimentos, a ideia da lei veio muito por conta disso. A mulher vinha no atendimento e ela fala assim, não, é que eu vou para a creche, e lá me pediram uma receita de fórmula ou de comida
né, para a criança ser matriculada. E isso para mim era um choque, porque assim, a gente que é da saúde, a gente pensa, bom, a criança tem que ser amamentada, né, preferencialmente alimentada com leite materno até os 6 meses. A criança ali, rechonchuda, ganhando peso, a mãe produzindo, sem necessidade alguma, eu tinha que pedir ao meu colega médico para prescrever uma forma sem necessidade. E aí o desmame vinha acontecendo. Então, o que acontece? No ato da matrícula, as mães já costumam já vir desmamada. Aí agora, com esse incentivo, né, com a divulgação, a gente está tendo o resultado de que já tem lá mães que já estão deixando os potinhos com leite, as crianças estão sendo lá, eu recebo foto, né, as diretoras super bacanas, assim, que sem elas não aconteceria, mandando foto para mim assim, a hora do almoço. Aí tá lá o bebezinho recebendo o leite de forma segura, né, sem mamadeira, que é para não acontecer o desmame precoce, então de forma correta, como a gente vai orientando, o programa tem essa questão de capacitar, desde quem abre o portão, educador, cozinheira, diretora do SEI unidade, e né? orientadora pedagógica. Então a gente orienta todo mundo de como trabalhar. Ou seja, é um programa multidisciplinar até, digamos assim, né? Porque tem... Todo mundo ali tem a sua função. Quem recebe, né, o material e vai colocar lá para armazenar de forma correta com a cozinheira. Tem as nutricionistas, né, responsáveis pela merenda escolar que também estão ali para dar esse suporte. Tem o programa Saúde da Escola que vai ali, porque de tempos em tempos a gente tem que fazer uma educação permanente nessas pessoas, Sim. né? E sanar dúvidas que no dia a dia vai acontecendo. Ricardo, você comentou que o Banco de Leite surgiu no ano passado. Por que dessa iniciativa? Quando foi que ocorreu a vontade de realizar esse projeto lá no hospital? Então, por ser o hospital uma referência de maternidade de alto risco, pediatria clínica e cirúrgica, albergue e UTI neonatal, esse é um serviço fundamental, como eu coloquei lá no início, para garantir que essa criança que está em vulnerabilidade clínica tenha acesso, né, como a Patrícia muito bem colocou, ao alimento exclusivo até os 6 meses de idade, recomendado por anos. Né? Não é porque ele é exclusivo até os 6 meses que a mulher tem que deixar de ofertar aquilo. A gente sabe, como ela muito bem falou, a riqueza de nutrientes, anticorpos prontos ali, né, para a defesa da criança. Então, o SUS ele funciona como uma rede. Eu estava ouvindo a Patrícia aqui falando e colocando, né, ao mesmo tempo que essa mãe está lá promovendo essa amamentação no seio, você tirando essa representação de que ir para a creche é sinal de desmame, mas eu estou aqui falando também de amamentação e isso se complementa. Então o banco de leite, ele complementa os serviços e muito bem que a gente já tem lá e é referência. Então isso foi um projeto idealizado, principalmente aqui eu dou a carga para ele, que é o Dr. Álvaro Veiga, que é um pediatra, que é o nosso diretor de ensino hoje. E ele idealizou isso muito bem com a Unifase, com a Faculdade de Medicina de Petrópolis, tanto que eles fizeram a obra, né? Quando a gente chegou lá, essa obra estava já finalizada, aguardando licitação e compra de equipamentos. Fizemos as licitações, fizemos o curso de capacitação no Fernandes Figueira da Fiocruz, contratamos os profissionais e o banco de leite hoje é uma realidade dentro do hospital. E como que está essa demanda atual hoje no hospital? Tem recebido bastante doação e ela tem suprido as necessidades hoje da unidade? Não, assim como o banco de sangue, por isso que eu até me confundi no início, né? São os plantões que a gente faz, fica falando banco de sangue e se confunde, né? Assim como, de forma semelhante ao banco de sangue, o banco de leite nunca está na sua totalidade. É preciso que a gente tenha essa consciência. Está sempre faltando. Porque há na verdade, uma falta de previsão de quanto a gente vai precisar. A gente não sabe se a UTI neonatal vai estar mais cheia, mais vazia, como é que vai estar o albergue, como é que vai estar a necessidade, assim como é também com o sangue. Né? Então é importante que a população tenha consciência de que ela precisa ajudar em livre demanda, desprendido dessa questão dos estoques. Então a gente tem que estar sempre no limite para garantir o acesso dessas crianças a esse alimento tão importante. Agora, aproveitando a ocasião, vou fazer a seguinte pergunta, Ricardo. Como que funciona hoje até mesmo
a publicidade, digamos assim, desse banco de leite? Isso tem sido veiculado? A Secretaria de Saúde tem feito algum trabalho justamente, talvez em parceria com o hospital, justamente para fomentar essas doações? Tem sido feita. A primeira campanha que a gente fez foi justamente dos potes, que a gente notou que havia uma dificuldade, né, das pessoas doarem pela falta de pote. As pessoas doaram. Foi a primeira campanha que a gente fez e agora a gente se atém a fazer uma campanha dupla, principalmente com apelo nas redes sociais, os funcionários também fazendo essa divulgação do próprio hospital, da secretaria, em que há também o fornecimento do pote adequado juntamente com o leite. Melhoraram as doações, mas a gente precisa que essa sensibilização ela seja contínua, que ela não pare. Sempre precisaremos, né? Então, e a Patrícia colocou uma questão muito boa aqui do lado de fora enquanto a gente se falava, que é essa questão de pode ser uma gota, pode ser pouco, mas é o leite materno. E muitas crianças são muito bebezinhas, isso é muito fracionado. Então, 1, 2, 3 gotas, um pouquinho, o que equivale a uma seringa de 5 ml, 3 ml, é importante, porque pode muito bem, né, alimentar uma criança que precise lá na nossa unidade. Muita mãe acha que precisa de um volume muito grande para doar, né, no banco de leite. Na verdade, qualquer volume vai ser muito bem-vindo, são prematuros a maioria, né? Então, qualquer gota importa, né? Qualquer volume importa. Com certeza. Pessoal, a gente está basicamente aqui chegando ao fim da nossa entrevista. Antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Primeiro, por trazer os esclarecimentos, que é extremamente importante para quem está nos acompanhando, e também dar as dicas, as orientações para a população. Algum ponto talvez importante que a gente não tenha comentado que seria necessário ressaltar? Não, Richard, eu acho que é importante agradecer a mobilização dos nossos funcionários, servidores, da população em geral, que através da sua rede social ajudou, principalmente dessas mulheres, dessas famílias, porque muitas vezes a avó assiste, fala, né, com a filha, e aí o marido assiste, ou o filho mais velho assiste, fala. Então, a mobilização da família, né, que essa tendência é importante hoje. E agradecer principalmente a Unifase e a Faculdade de Medicina por essa sensibilização, sempre prestam um serviço muito importante para a saúde pública. Dessa forma não foi diferente com essa obra lá no hospital e mais esse grande ganho que teve o Hospital Cides Carneiro. Acho que isso foi muito importante. Perfeito. Patrícia, obrigado pela presença. Ricardo, obrigado também pela presença. Pelo convite. Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. E claro, fica aqui o nosso recado, né? Essa conscientização em prol da amamentação aqui em Petrópolis e também do banco de leite. Se você que está em casa nos acompanhando, tem uma filha, uma tia, sobrinha, irmã, que esteja amamentando, que possa realizar essa doação, ou até também você que tem em casa aí algum pote na forma adequada para doação, participe, não deixe de ajudar, é fundamental a gente trazer esse tema aqui e, claro, contar com a participação de toda a população. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E, é claro, amanhã a gente volta ao vivo, 13h. Um abraço para você que está nos acompanhando e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida,